Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 7 de agosto de 2022, teremos 10 palpites. Mais um dia de grade muito cheia e com jogos muito bons. Vamos ter partida ali na Bundesliga 2, Liga Francesa, Premier League, Bundesliga, Campeonato Norueguês e muito mais. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Kaiserslautern e São Paulo. Jogo válido pela Bundesliga 2. Que a gente tem o São Paulo em sétimo, 2 jogos, 4 pontos, e o Kaiserslautern também 2 jogos, 4 pontos. Duas equipes que empataram e venceram um jogo em 2 rodadas da Bundesliga e duas equipes que também devem vir para o mercado de gols. Até porque o Kaiserslautern nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o São Paulo nos últimos 5 confrontos, em 3 duelos, também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas uma partida o jogo acabou 0-0. Em todos os outros 4 jogos, sempre tivemos o Kaiserslautern e o São Paulo marcando e sofrendo gols no mesmo confronto entre eles. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,61, uma cotação muito interessante para duas equipes que começaram muito bem, não tem derrotas ainda na competição, apesar de ser uma competição curta até o momento, mas a gente tem o São Paulo marcando 5 gols e sofrendo 4, enquanto o Kaiserslautern já marcou 4 e sofreu 3 gols. Ou seja, são duas equipes que começaram ali bem interessante essa Bundesliga. O Kaiserslautern vem da terceirona na temporada passada, mas é uma equipe muito tradicional lá na Alemanha. E vem com jogos muito interessantes, seja em Copa, seja no Campeonato Nacional, jogos de muitos gols, assim como o São Paulo, que também vem nessa sequência muito interessante. Por isso eu espero que para esse jogo essa tendência deve se manter, por isso ambas marcam, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lille e Auxerre, jogo válido pela Liga Francesa, que a gente tem a abertura da temporada lá na França para as duas equipes. E para esse jogo também, galera, a gente vai dar aquela olhada para o mercado de gols. Até porque o Lille, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Auxerre, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50, uma cotação interessantíssima para duas equipes que vão iniciar a sua temporada 22-23 de forma oficial, e já tem Mônaco e Lyon vencendo seus primeiros jogos. E para esse jogo a gente tem o Lille, uma equipe que foi campeão algumas temporadas atrás, mas que na temporada passada fez uma campanha muito mal. Ficou ali muito meio baixo de tabela e pegou o Auxerre, que volta à primeirona francesa depois de passar algumas temporadas na segundona lá da França. Fez uma boa pré-temporada com jogos muito interessantes, mas agora o nível fica um pouco mais acima, e tem do outro lado o Lille, uma equipe que costuma fazer jogos com gols tanto marcando quanto sofrendo, com a média muito interessante. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Leicester e Brentford, jogo válido pela Premier League, que a gente tem a estreia das duas equipes aqui na primeirona lá na Inglaterra. E para esse jogo a gente já começa olhando também para o mercado de gols, até porque o Leicester nos seus últimos 5 jogos, isso preparatórios, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais
em seus jogos. Já o Brentford também, que vinha participando de jogos preparatórios, jogos amistosos, nos últimos 5 confrontos, em 3 duelos, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,82, uma cotação interessantíssima para duas equipes que devem começar a trilhar os seus caminhos de forma bem produtiva, porque a gente está falando de um Leicester, uma equipe que sempre figura ali meio alto, vai depender muito da temporada, e o Brentford, que vem para sua segunda temporada consecutiva na Premier League, e são duas equipes que têm times muito organizados. O Leicester, além disso, fez uma pré-temporada muito interessante, vem de 4 vitórias seguidas sobre Hull City, Derby, Preston e Sevilha, e o Brentford vem de 3 vitórias seguidas sobre Brighton, Arsenal e Betis, times mais fortes do que o Leicester enfrentou, mas ainda assim duas equipes organizadas que devem vir para um jogo de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,82 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Manchester United e Brighton, jogo válido também pela Premier League, que marca a abertura dos dois times na temporada atual. E para esse jogo também, jogo de gols, até porque o United nos últimos 5 jogos, isso preparatórios, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Brighton nos últimos 5 confrontos, também preparatórios, em 3 oportunidades tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos eles jogos muito movimentados e jogos no mínimo com 2 gols ou mais em cada um das partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, e vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,47, e a gente está falando de uma equipe que pode ter Cristiano Ronaldo no jogo, mas também pode não ter. Caso não tenha, ainda assim o Manchester é uma equipe muito organizada, tá de técnico novo, fez uma pré-temporada muito oscilante, mas ainda assim é uma equipe muito forte que deve brigar na parte de cima da tabela. Pega um Brighton, que na temporada passada foi muito mal, brigou muito ali contra a zona na parte de baixo, mas ainda assim uma equipe muito organizada que sempre dá trabalho na Premier League. E quando enfrenta o Manchester, a coisa não é diferente, tanto que na última partida entre os dois, 4-0 para o Brighton dentro de casa. Por isso eu acredito que esse jogo deve ter essa tônica, então mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Colônia e Schalke, jogo válido pela Bundesliga, abertura da temporada também para essas duas equipes de muita tendência de gols, até porque o Colônia nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos, isso jogos preparatórios para essa temporada. Já o Schalke, que também vinha de jogos preparatórios e também jogos de Copa, nos últimos 5 confrontos, em 3 duelos, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,61, uma cotação interessantíssima para duas equipes que devem brigar praticamente nessa posição que elas estão nesse início de temporada, mas quem sabe um pouco mais para cima. A gente está falando de um Colônia que vem se mantendo bem na Bundesliga, na primeira divisão, há algumas temporadas, e que fez uma pré-temporada muito oscilante, mas de muitos gols em suas partidas. Já o Schalke, que retorna da segundona na temporada passada, acabou caindo na temporada retrasada, já voltou classificando em Copa, fez uma pré-temporada também de muitos gols, e eu acredito que a tônica para esse jogo num campeonato alemão não deve ser diferente, e sim também mercado de gols. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para West Ham e Manchester City, outro jogo dessa Premier League que marca a estreia do atual campeão City contra o West Ham, equipe que vem há 2 temporadas muito bem nesse campeonato inglês. E para esse jogo, duas equipes interessantíssimas em campo, mercado de gols, até porque o West Ham nos seus jogos preparatórios, em 4 partidas, tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo.
Já o Manchester City, que vinha de bons jogos preparatórios, nos últimos 5 confrontos em 4 partidas também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos West Ham e Manchester City marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,90, uma cotação interessantíssima. O mercado vê aqui com poucas opções esse gol do West Ham, mas eu acredito que a equipe jogando dentro de casa, começo de temporada contra o Manchester City, eu acredito que a tendência é sim de gols. Até porque quando essas equipes se enfrentaram, essa perspectiva foi muito grande. Principalmente no último jogo, ali no finalzinho da temporada 21-22, a gente teve o mesmo duelo, West Ham e City, na casa do West Ham, e a partida acabou 2-2. Mas quando jogou também no Etihad Stadium, o West Ham conseguiu deixar o seu golzinho contra a defesa do Manchester City. Por isso eu acredito que para esse jogo, abertura de competição, equipes novas, jogadores ali começando a caminhada, eu acredito que deve ser um jogo mais aberto também e com possibilidade de gols tanto para um lado quanto para o outro. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,90 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lillestrøm e Tromsø, jogo da Elite Serien, que a gente tem o Lillestrøm em segundo com 36 pontos e o Tromsø em 13º com 17 pontos. Campeonato norueguês, campeonato de muitos gols e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a essa regra. Até porque o Lillestrøm nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Tromsø nos últimos 5 confrontos, em 4 duelos, também tivemos ao menos 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo, que promete uma chuva de gols, vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,84, uma cotação muito boa para o vice-líder Lillestrøm, que precisa vencer para continuar a caça do molde líder da competição, até porque a equipe já venceu nessa rodada. Vai pegar um Tromsø que briga contra a zona do rebaixamento, está apenas a 1 ponto do Haugesund, primeiro time nessa faixa incômoda, mas são duas equipes de muitos gols. Lembrando que o Lillestrøm joga dentro de casa, mas está com um pouco de cabeça na competição internacional que a equipe está participando. Está disputando as eliminatórias ali da Conference League, acabou perdendo o primeiro jogo dentro de casa para o Antwerp, então deve ter alguns jogadores poupados, mas quando a gente olha para o campeonato nacional norueguês, a equipe vem de boas vitórias e vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Pega um Tromsø que vem oscilando na competição, mas oscilando com muitos gols em seus jogos. Por isso eu acredito que a tendência para esse jogo deve ser essa, uma tendência de muitos gols, até porque o vice-líder deve vir com um time mais ou menos remontado, até porque está pensando na competição internacional e isso pode ser muito interessante para os visitantes. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,84 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Braga e Sporting, jogo válido pela Liga Portuguesa, abertura para duas das grandes equipes do campeonato português, juntamente com Benfica e Porto. E para esse jogo, que marca a estreia de duas equipes muito qualificadas nesse campeonato português, a gente espera um jogo truncado, mas um jogo com boas opções. Até porque o Braga, nos últimos 5 jogos, jogos preparatórios da equipe, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sport, nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, utilizando mais especificadamente os últimos 3, sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,46, uma cotação interessantíssima para duas equipes que sempre brigam na parte de cima da tabela. O Sporting, por sua vez, para essa temporada fez jogos bem interessantes, jogos preparatórios contra a Celta de Vigo, venceu o Bournemouth, venceu o Middlesbrough e venceu o Arouca. Acabou perdendo do Portimonense, mas foi jogos todos eles muito movimentados. Já o Sporting
enfrentou equipes mais qualificadas, mas acabou vencendo a Roma, empatando com o Wolves e com o Villarreal e também empatando com o Sevilla. Ou seja, é uma equipe que tem uma tendência de ser tecnicamente mais forte, tanto que briga mais ainda no topo da tabela diretamente pelo título, mas o Braga ainda assim é uma equipe muito interessante e muito incômoda no campeonato português. Por isso eu espero um jogo travado, mas com boas opções também no mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Marseille e Reims, jogo válido pela Ligue 1, abertura para essas duas equipes no campeonato francês que tem o seu início para essa temporada 22-23. E para esse jogo de uma competição que tem alguns jogos muito interessantes de gols, esse aqui é um deles. Até porque o Marseille nos seus jogos preparatórios, nos últimos 5, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Reims nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma cotação interessantíssima para o Marseille, vice-campeão da temporada passada, mas que acabou perdendo o Sampaoli por uma falta de reforços na equipe que acabou não chegando e o treinador acabou pedindo demissão. Fez uma pré-temporada muito mal, perdeu 4 jogos, empatou 1 e venceu apenas 1, e pega um Reims que fez uma pré-temporada oscilante, mas com bons gols, marcando e sofrendo uma boa quantidade de gols. E para esse início de campeonato francês, tendo o Marseille uma equipe forte e o Reims uma equipe chata que sempre faz alguns golzinhos muito interessantes, eu acredito que a tônica para esse início deve ser sim um jogo de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Fluminense e Cuiabá, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Fluminense em terceiro com 35 pontos ali, vivíssimo na briga pelo título, e vai enfrentar um Cuiabá 17º, 20 pontos, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Duas equipes em situações completamente opostas e que vêm também em momentos diferentes de atuação. O Fluminense nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Já o Cuiabá nos últimos 5 confrontos da equipe, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Quando a gente olha para o Fluminense jogando no Maracanã, são 5 vitórias seguidas. A equipe, depois que o Diniz chegou, é muito forte dentro de casa, fora de casa também está mostrando esse poder, mas dentro de casa a equipe é avassaladora, venceu o Avaí, Cruzeiro, Corinthians, Ceará e Bragantino. Já o Cuiabá, jogando fora da Arena Pantanal, são 4 derrotas e apenas 1 vitória sobre o Avaí na ressacada. Por isso, tendo em vista todo o contexto que envolve essa partida e a necessidade de vitória dos cariocas, o nosso palpite para esse jogo vai ser Fluminense para vencer. A odd está na casa de 1,50 e a gente está falando só do terceiro colocado da competição, que já tem 31 gols marcados e 22 sofridos, e que enfrenta uma equipe de zona de rebaixamento que já tem 21 gols sofridos e 14 marcados, e que quando joga fora de casa tem a tendência de jogar muito recuado, com linhas baixas, sofrendo pressão. E do outro lado a gente só tem o Fluminense de Diniz, uma equipe muito forte, que todas as equipes do Diniz é muito forte, são muito ofensivas e jogando dentro de casa, com um retrospecto de 5 vitórias seguidas, principalmente depois da chegada do Diniz, contra uma equipe que não tem bons resultados fora de casa e que não costuma atacar tanto. Eu acredito que o Fluminense deve pressionar e muito, e deve achar o seu gol e também a vitória. Por isso, Fluminense para vencer, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!